Bom, pessoal, agora aqui para falar mais uma parte importante da minha análise, né, da minha experiência de uso com o Lenovo Legion Slim 5i, eu vou falar um pouquinho, né, de uma parte assim geral, que é sobre o desempenho desse notebook. Ah, vou fazer também um vídeo separado com alguns jogos que eu testei, senão vai ficar muito grande. Eu vou fazer um vídeo separado só com a parte de teste em jogos, mas eu vou falar um pouquinho aqui da minha experiência, do que eu achei do desempenho desse notebook, tá? Eu vou ligar aqui na tomada, porque senão eu vou acabar perdendo um pouco da performance do notebook. E aí, pessoal, essa experiência pode ser um pouco comprometida, né? Deixa eu só ligar na tomada aqui para vocês verem. Liguei aqui na tomada. Vamos lá. O que eu achei da performance desse notebook, tá? Vou ser bem sincero para vocês, mas eu espero que vocês entendam sobre essa questão do desempenho. Deixa eu ver se eu consigo dar uma aproximada. Acho que dá pra ver aí certinho, né? Aqui. Beleza. Então, aqui o que é que nós temos? Nós temos aqui, pessoal, um processador. Aqui é um Core 5. Um Core 5 de 13ª geração. Aqui mostrar para vocês. Ele é um Core 5 de 13ª geração. Deixa eu dar um zoom aqui. Aqui, como vocês podem ver, um Core 5 de 13ª geração. É o Core 5 3420H. E ele tem uma performance, como poderia se dizer? Performance boa, tá? Performance muito boa. Ah, eu assim, não é, eu já tive o Dell G15. Tá? O Dell G15 na questão do processador, eu achei ele um pouquinho mais pertinho, né? Justamente por ser um notebook que ele tem um processador de 13ª geração também, só ele tem o final HX. Geralmente os processadores que têm o final HX, eles são bem, né, um pouco mais fortes que o do final só H. Então, eu achei o processador do Dell G15 um pouco melhor, tá? Mas não é tão melhor assim. Porque o que vai assim dar um performance, um boom bastante é sobre a questão da placa de vídeo. Vou chegar lá, né? Mas esse processador Core 5 de 3420H dá conta de muitas coisas mesmo. Tarefas, edição de vídeo, muita coisa que você consegue fazer, jogar, né? Então ele é um processador bem capaz. Não, igual eu falei para vocês, não é um processador tão bom igual o do Dell G15, mas eu acho que o conjunto, igual eu falei para vocês. Gente, para vocês que vão comprar um Lenovo Legion, um Slim 5i, o consumidor do Lenovo Legion Slim 5i não é o consumidor que está buscando a máxima performance, mas ele é um consumidor que ele está buscando uma performance boa, que a Lenovo entrega na linha Legion, né? Quem tem Legion sabe como é. Uma performance boa, não a melhor de todas, mas uma boa performance, aliado a uma ótima estrutura. Acho que eu poderia assim, definir o público do Lenovo Legion 5i. Se você busca performance absurda, tremenda, né? Então ali você poderia investir num notebook que tem uma faixa de preço um pouco melhor. Agora, no que o Legion propõe, né? Igual eu falei, até 5.500, para mim não tem um notebook, não tem nenhum notebook que supera ele. Porque ele tem uma gramatura diferente, pessoal. É uma tela de 16 polegadas, é um teclado muito bom, né? Então, esse é o público do Lenovo Legion 5i, justamente entregar essa boa estrutura. Então, nós temos aqui esse Core 5 13ª geração, temos 16 gigas, pessoal, de 16 gigas de memória RAM, que você pode expandir para até 32 gigas. Futuramente eu quero fazer um upgrade, eu não quero trocar de notebook agora, até porque o notebook tá caro, pessoal. Mas eu quero expandir depois para 32 gigas, até porque essas memórias são de 5.200 megatransfers ou 5.200 megahertz, né? Então, assim, é uma memória muito boa de 16 gigas. Para algumas atividades, eu vi que 16 gigas. Cara, eu lembro que teve um vídeo que eu gravei uns 2, 3 anos atrás. Por que que eu coloquei 32 gigas de RAM no Acer Nitro 5? E eu expliquei mais pra frente que lá 2024, 2025 compensa colocar 32. E foi na mosca que eu falei. Compensa sim colocar 32 gigas de RAM para quem trabalha com edição de vídeo, né, que é o meu caso. Quem trabalha com edição de vídeo, arte, Photoshop. Então são aplicativos que comem muita memória, pessoal. Então assim,
Hoje, o Google, se você abrir um Chrome, o Google Chrome, mais uns três aplicativos, já vai uns 10 gigas aí, 10, 12 gigas no mar, assim, que é algo que demanda bastante memória. Então, 16 gigas, assim, para você que faz tarefas, ah, joga alguns jogos, vai conseguir atender, mas quem trabalha principalmente com edição de vídeo, After Effects, programas que demandam mais memória, seria interessante considerar um upgrade. Ele tem aqui também, pessoal, um armazenamento de 512 gigas em SSD. Então ele já tem um conjunto bem completinho, 16 de RAM, 512 de SSD. Eu gosto desses notebooks quando vem um conjunto mais completo, né? Então, assim, hoje, principalmente os MacBooks, eles aumentam bastante o preço quando você passa, exemplo, de 256 gigas para 512 gigas de SSD. Para mim, o conjunto é completinho, 2025/2026, é 16.512, né? O início básico, pessoal. O início básico já passou da época de 8 de RAM e 256 de SSD. Para mim, o conjunto básico de 2025/2026 é 16.512. Então, o Legion 5i ele já vem oferecendo essa proposta, né? Então, eu achei bem interessante aí nesse contexto. Eu tenho um Wi-Fi 6E, né? A placa de rede dele, Wi-Fi 6E, a placa de vídeo até de rede aí no padrão que tem, e uma placa de vídeo a RTX 3050 de 6 gigas, a 3050 de 6 gigas. Vou mostrar um pouquinho para vocês, tá lá a 3050 aqui para vocês verem, a RTX 3050 de 6 gigas. É uma placa de vídeo bem capaz, né? Assim, nos padrões, se você considerar de 2025, né? Ele é uma placa de vídeo até bem capaz, diga assim de passagem. Você vai conseguir, você vai conseguir editar bastante vídeo, vídeo em 4K, talvez não com tantas camadas assim, mas você vai conseguir editar vídeos em 4K. Você vai conseguir jogar alguns jogos, né, na verdade todos os jogos, mas aí vai depender muito da configuração. Tem jogo que dependendo o ano que foi lançado, você vai ter que jogar no máximo, e tem jogo dependendo que os jogos mais recentes você vai conseguir jogar ali no médio, no alto, alguns games, né? Vai depender muito aí de jogo para jogo. Mas no sentido de performance, é uma placa de vídeo bem capaz, de 6 gigas. Já passou daquelas placas de vídeo da RTX 350 de 4 para de 6 gigas. Aqui uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês são os modos de desempenho, né? Então vocês podem ver aqui no esse botãozinho, esse LED, né? Esse LED indicador, ele está mostrando que o notebook ele está numa performance de economia de energia, uma performance mais baixa. Então você tem ali o. Eu vou aqui aumentar um pouquinho para vocês, que eu acho que fica melhor para vocês enxergarem. Então vou deixar mais ou menos assim, vou colocar aqui no processador. Então aqui está no modo de energia, né, economia de energia, que é justamente para você fazer tarefas mais básicas, não gastar tanta energia assim, né? Apesar que o notebook não gasta tanto assim, né, gente? Porque ele tem uma fonte de, se não me engano, de 170 watts, e o fato dele ser um notebook, então fonte de 170 watts, ele não vai demandar tanta energia assim, porque é uma RTX mais simples. Mas enfim, aqui eu estou no modo de economia de energia. Agora eu vou mudar aqui para o modo automático. Então o notebook ele vai definir algumas configurações automáticas. Por exemplo, se eu estiver jogando, ele vai aumentar a performance. E se eu estiver fazendo tarefas mais básicas, ele vai reduzir ali um pouco o desempenho. Então aqui eu estava em 2.14 gigas, né? 15 gigas no modo de economia de energia. No modo automático, você vê que ele vai aumentando ali o desempenho de acordo com a demanda que tiver. Se tiver muito desempenho, estiver jogando um jogo, editando um vídeo, ele vai demandar um desempenho maior. Então, e se eu estiver fazendo uma tarefa mais pesada, ele vai ali propriamente aumentar a frequência. Agora tem um outro modo, que é um modo também que aqui ele já ficou um branco, né? Um modo automático. Se eu trocar aqui para um outro modo, que é o modo, seria o modo de alto desempenho,
assim pode assim dizer, ele vai acionar, vou aumentar aqui um pouquinho o brilho da tela para vocês verem, ele vai acionar ali, no caso, a performance máxima do notebook. Então, vocês verem ali que ele fica em 3 GHz, 4 GHz, né, para vocês verem. Esse aplicativo, o NVIDIA Broadcast, ele é que é utilizado para fazer lives, então ele meio que utiliza um pouco de inteligência artificial, né? Não sei se vocês já sabem, mas as placas da NVIDIA já utilizavam inteligência artificial para fazer algumas configurações ali, principalmente em lives e tal. Então, esse aplicativo NVIDIA Broadcast, ele utiliza essa parte da inteligência artificial para colocar um fundo virtual, essas coisas assim, né? Então, e dá para você também integrar, também colocar aqui no OBS. Só que tem um detalhe, esse aplicativo da NVIDIA Broadcast, ele puxa muito a placa de vídeo. Olha para vocês verem que aqui, olha, não sei se vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Olha para vocês verem que ele puxa bastante a parte da placa de vídeo aqui, ó, tá vendo? Então ela tá quase em 100%, então ela demanda bastante aqui, tá, 82, 80, 83, e então para vocês verem como que esse aplicativo ele demanda muito da placa de vídeo, tá? Então só para vocês entenderem um pouquinho. Então aqui eu tô começando a entrar no, em algumas configurações principais que você está demandando mais da placa de vídeo, mais de algumas configurações básicas, né? Então aqui é só para vocês entenderem um pouquinho. Olha, quando ele começa a demandar um pouco mais da placa de vídeo, quando ele aciona as ventoinhas, como que fica o barulho? Não sei se dá para escutar, mas assim, ele é um barulho que a questão da performance, quando você demanda a performance maior do notebook, ele não fica com aquele barulho estrondoso, por exemplo, quando eu tinha no Acer Nitro 5, no Dell G15 eu achava ele muito silencioso também, mas até propriamente a ventoinha do Dell G15 era um pouquinho mais barulhenta, mas também não era tão barulhenta quanto do Acer Nitro 5. Do Acer Nitro 5 realmente ele fazia mais barulho. Até propriamente do Lenovo Legion Slim, que eu tive com o Core i7 11ª geração, ele era um pouquinho mais barulhento. Mas esse daqui ele é um pouco mais silencioso quando você aciona a performance máxima, né, dele. Ele, assim, faz um barulho como todo notebook gamer, né? Acho que notebook que não faz barulho, pessoal, talvez só os MacBooks com chip M1 ou os notebooks com a linha Snapdragon. Mas, assim, para vocês verem que o notebook não é tão barulhento, né? Eu tô aqui nesse momento, né? Ele não é algo que tá incomodando bastante. Se quem é muito chato com essa parte de incômodo, pode colocar um fone de ouvido, que aí vai resolver 100%. Né? Então, esse aqui foi um pouquinho falando da performance do notebook. É, e vou colocar também alguns jogos, tá? Eu não vou colocar aqui nesse vídeo, que senão vai ficar muito grande, mas vou colocar alguns jogos ali já nos vídeos em sequência da minha análise do Lenovo Legion Slim 5i, beleza? Aqui só falando um pouquinho da performance dele, ele não tem uma performance tão grande na questão do processador igual o Dell G15 que eu tive, mas ele vai ajudar bastante. Agora, ó, pra você ver, deixa eu só... Ele tá com esse barulho, né? Se eu fechar aqui o aplicativo da NVIDIA e se eu fechar o OBS, ele vai aqui parar com barulho. Porque eu parei de demandar mais da placa de vídeo da NVIDIA, tá vendo? Olha como caiu aqui o processamento. Agora eu vou voltar para o modo silencioso. Eu gosto mais do modo silencioso, gente. Não gosto de barulho de jeito nenhum. Olha, como que parou muito o barulho, né? Então a placa de vídeo estava aqui com seus 80, 90% de uso, porque eu estava utilizando inteligência artificial aqui no aplicativo NVIDIA Broadcast para minha webcam. Aí quando eu fechei o aplicativo, ele diminuiu a performance da placa de vídeo. Aí depois ele começa a ficar bem silencioso mesmo. Beleza, pessoal? Então eu vou postar mais vídeos aqui falando sobre a minha experiência com o Lenovo Legion Slim 5i.